Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo Bestseller. Hoje estou aqui com Suene Terra, que muito em breve vai te contar tudo sobre o livro dela, a carreira dela, a vida dela. Mas antes de passar a bola para ela, eu vou te pedir para, por favor, seguir nossa produtora Legacy no Instagram, leggacy.oficial, legacy.oficial. Nesse canal você vai encontrar entrevistas como a da Suene, entre muitas outras. Bom, vamos falar de você, que hoje aqui é a nossa estrela, para que nossa audiência possa te conhecer. Começa, por favor, falando, claro, seu nome, se apresenta, o nome do seu livro e sobre o que é a sua obra, por favor, para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor. Eu me chamo Suene Terra Coelho. Sou autora desta obra, Flash de Vida. Um caminho para a sua realização pessoal. Este livro eu fiz na intenção de dedicar aos meus netos. Utilizei muito da minha vida para poder dar credibilidade, porque era uma forma melhor deles entenderem que é preciso você ter força de vontade, você querer o que quer que seja para conseguir. Então, eles vão, pela minha vida, pelo que eles viram aqui, eles puderam fotografar, registrar que realmente foram os meus sonhos que chegaram até eles. Porque foi por querer dar o melhor para minha família que eu consegui realizá-los. Esses meus sonhos. Então, nesse objetivo maior, eles teriam que ter a compreensão dentro de um fato real, que é a minha vida. Eles teriam a compreensão de poder realizar os seus sonhos conseguindo os seus objetivos. Como eu acho que tudo aquilo que você faz, você deve trazer para alguém aquele bem, então eu achei por bem fazer com que esse livro fosse divulgado para outras pessoas e não só para os meus netos. Porque aqui sendo uma realização de vida que deu certo, poderia servir também para todas as outras pessoas que acreditar em si, ter o seu sonho, ter um propósito de vida, poder realizá-lo. E eu utilizei método muito simples. Eu usei a geração do tempo, a gerência do tempo, para poder aplicar em todas as fases da vida e não só profissional. Considerando que eu sou uma administradora e usei bastante isso nos recursos humanos da vida, que eu só trabalhei nessa área, então, na hora de aplicar a minha vida, eu utilizei os mesmos recursos. E foi através da gerência do tempo que eu pude, com a minha vida cheia, como toda dona de casa que eu era, uma pessoa que tinha 2 filhos, era casada, tinha uma casa e não queria abrir mão da minha responsabilidade. Então, eu usei a gerência do tempo para conciliar todos os momentos desta vida em um objetivo, com sucesso, que foi experimentar esse tempo que a gente tem gerenciando com o objetivo do sucesso, que foi a minha vida. Suene, obrigado por compartilhar, meu amor. Você fala muito bem, por sinal. Me conta o seguinte, vamos começar pelo começo, obviamente, e conta um pouquinho pra gente como é que foi o processo de escrita do livro. Algumas pessoas preferem escrever à mão e depois passam para o computador, algumas escrevem no computador direto, outras pessoas gravam áudio e transcrevem. Como é que foi o teu processo de escrever? Em que lugar você escrevia? Era no computador? Era à mão? Que horas? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bem, na verdade, eu não tinha assim um local próprio, eu não tinha assim, porque nada foi programado, essa que é a verdade. Tudo aconteceu assim, eu assistindo, eu pegando meu celular e vi uma propaganda do Arnaldo. Eu me encantei com o Arnaldo pela proposta com que ele apresentou, as possibilidades e as chances que foram nos dadas, porque só com
você querer não é o suficiente. Você tem que se preparar para aquilo. E tem que se preparar bem. E com o Arnaldo a gente teve tudo que podia ter e sonhar. Porque sozinha você não conseguiria jamais se não tivesse essa mentoria. Isso é um fato. E foi graças às possibilidades, o sonho onde a orientação era você escrever 1 hora por dia, você ter um cantinho próprio. Então, eu preparei tudo. Foi quando eu arrumei um cantinho para escrever. Realmente fui fazendo isso todo dia, porque eu não tinha nem ideia de que realmente o que eu ia escrever. Depois que eu vi a propaganda, vamos dizer assim, do Arnaldo, foi que eu disse, não, eu posso escrever para os meus netos. Isso que eu quero. Não é? Deixar um legado. E foi baseado nisso que eu escrevi partes da minha vida. Aqueles momentos que eu digo a você que tinham que ser reais. Por isso que a inspiração toda partiu do seu trabalho, meu amigo. Obrigado, meu amor. E é muito lindo você, eu que sou pai há um mês, já ver um exemplo de querer escrever algo para os netos, que um dia certamente eu vou ter. Você falou que quando você começou a conhecer um pouco o meu trabalho, você não tinha certeza ainda de que ia escrever para os seus netos. Você queria escrever alguma coisa, não sabia exatamente o que. Em que momento e o que motivou você a decidir a escrever para os seus netos? Como uma primeira obra, eu precisava de ter uma inspiração. E a minha inspiração foi emotiva, foi emocional. Era uma coisa assim de amor. Eu queria escrever algo de amor que pudesse eles utilizarem em suas vidas. Essa foi a intenção. A gente tem uma frase muito comum. Aliás, são 2 frases, né? Primeira, quanto mais pessoal, mais universal. E a segunda, o livro que você escreve vai salvar vidas, começando pela sua. Então, tá muito claro que o seu livro foi escrito para os seus netos. Mas como é que foi para você escrever, em termos emocionais, né? Foi um processo de cura, de autoconhecimento, de descoberta. A Maia, por exemplo, deu uma entrevista aqui hoje, falou que descobriu coisas que ela nem lembrava que ela tinha feito na vida dela. Para você, em relação a emoções, como é que foi o antes, o durante e o depois da escrita? Na verdade, eu revivi. Eu revivi momentos assim que parecia que estavam esquecidos, estavam realmente adormecidos. Eram momentos de decisão que eu tive na vida, em cada passo dela. Então, a minha vida ela foi assim, aconteceu à medida que os fatos iam aparecendo. Então, mesma coisa foi o livro. Eu, quando comecei a escrever, eu não tinha nem assim a ideia, eu tive assim uma sequência de lembranças e eu utilizei o próprio tempo. Então, eu vou começar de quando meus pais vieram para cá. Uhum. Vou depois. Aí foi indo, ele foi saindo, as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque a ideia partiu do próprio tempo. E nesse tempo eu me reencontrei. Revivi esses momentos todos. Desses momentos todos, eu sei que pedir pra você escolher um deve ser difícil, mas traz pra gente um agora que você lembra que fala, cara, escrever sobre isso foi muito especial. Foi o meu casamento. Ah, que legal. Tá muito claro porque esse homem bonito aqui que tá aqui hoje com você, né? É exatamente ele. Foi o meu casamento, porque ele foi um marco. Uhum. Um marco de decisão, um marco de vida mesmo, que é quando a gente é solteira, que a gente está aos cuidados do papai, aos cuidados da mamãe, e depois quando a gente começa a ser realmente livre, dona de si, de escolher o que você quer para a sua vida. Que coisa linda. Você falou dos seus netos, do seu companheiro. Me fala um pouquinho de como é que foi a reação das pessoas que você mais ama com esse livro. Como é que foi, obviamente, com o seu companheiro que está com você aqui hoje. Como é que foi com seus netos? Como é que foi você ver que essas pessoas estavam, de fato, lendo o que você criou para elas? Foi emocionante e surpreendente, porque eles também se encantaram de se sentirem, por exemplo, na história, de fazerem parte dela, que aqui, a parte dos meus filhos mesmo, nós vivemos juntos, né? Sim. Meus netos, eles basicamente, eles não apareceram no livro. Porque já que era uma história minha, Claro. Eu achei que tinha que aparecer a minha com os pais deles. Uhum. E aí foi
como a coisa aconteceu. Foi surpreendente, porque eu não mostrei antes a ninguém. Então, minha filha, mas mamãe, você botou meu nome aí, aqui. Tá tudo, e era tudo certinho. Eu digo, mas é o seu nome e é a sua história. É isso aí. Então, tá certo. Aí foi aquela surpresa também o livro para eles. Quem são seus netos? O nome deles, por favor, idade? Olha, eu tenho netos que minha filhinha já está com... Vai fazer 16 anos, a minha neta. Uhum. Tenho... e o resto, tenho mais... Junto do irmão dela, que é assim na sequência. Uhum. Aí ela tem 16, ele já vai fazer 12 anos. Aí o outro já vai fazer 14... Tudo é abaixo. 11 anos, aí 10 anos, e assim. E o último, que é 9. Me traz um momento que você teve com eles após o lançamento do livro que para você ficou marcado. Sempre nós nos encontramos para uma refeição de domingo. Ah, que gostoso. Sempre. Então, foi nessa refeição que eu, inclusive, já mostrei o e-book, que foi surpresa, onde a gente passou para o celular de cada um, onde cada um leu com as suas observações, não é? A minha filha que mesma... lindo esse momento. Foi um momento, assim, muito bom, porque sempre nessas reuniões nossas é onde a gente conta as novidades da semana, porque a gente não se vê durante a semana, Sim. mas todos os domingos é onde a gente sabe as novidades um do outro. Me fala mais disso. Isso acontece geralmente na casa de quem? Não. Varia? Antes era na minha casa. Aham. Mas depois eu passei as minhas responsabilidades de reunir a família para minha filha. Aham. Então agora, essas reuniões de festa, de datas assim, como Natal, isso tudo agora, tudo é na casa da minha filha. Então eu fiquei só com os domingos. E eu não faço almoço em casa. A gente vai a um restaurante, sempre a gente escolhe um bom restaurante. Então me e conta, a gente comemora. eu quero saber nesse restaurantes. que você levou o livro pela primeira vez no celular. Vocês estavam no restaurante, o que vocês foram comer nesse dia? Nesse dia, deixa-me ver, sempre cada um escolhe o seu prato, então existe uma variedade. Então você estava no restaurante, cada um pediu... Estava no e restaurante. Ali que você... E ali foi que eu dei a notícia. Eles não sabiam ainda? Não. Como é que foi a reação no A reação foi a surpresa. Mamãe agora é escritora, e aí aquela história toda. E o que eu digo mas vocês estão também aqui nesse dia livro. você já era best-seller? Ainda não. Foi depois? Foi. Sim. Depois. E quando... Porque, veja, no dia 15, que foi a data que eu realmente fui best-seller, né? Foi a inauguração do meu livro, que foi quando o meu livro foi realmente publicado. Sim. Esse livro, ele não existia, né? O do e-book. O que existia era vamos dizer assim, um rascunho. Sim. Agora, como eu fiz uma novidade também, eu fiz o meu livro pelo celular. Então, eu queria falar sobre isso. Foi muito... Olha, eu escrevi o meu livro pelo celular, porque eu não tinha um computador, eu não sei mexer em computador, então para mim ia ser muito difícil fazer como todo mundo faz. Tentei, assim, as primeiras folhas fazer no caderno, mas eu achei horrível, porque daqui a pouco eu olhava e eu já nem entendia o que eu escrevia. Aí eu digo, não serve o caderno. Aí eu digo, olha, o celular que eu sempre trabalho com ele, tentei pelo celular. Então foi pelo celular que eu fiz tudo. E foi pelo celular que eles viram, porque o resumo que eu mandei, quando eu mandei... Mas olha que interessante. Você, quando começou a escrever o livro, já era avó, certo? De vários netos. E com certeza agora tem em casa alguma senhora que já é avó também, que tá te vendo e falando, nossa, eu acho que eu não consigo. Para essa senhora que tá te vendo e acha que não consegue, o que você tem para falar para ela? Consegue e muito bem. Porque foi a melhor coisa que eu achei, que eu encontrei, foi fazer pelo celular. A gente faz e depois você faz o resumo todinho dele, você volta, você pega aquela página, você repete ela, corrige alguma coisa que você, em termos até ortográficos, ou mesmo o pensamento não é aquele, você muda aquilo ali. Então você faz isso tudo pelo celular. É só você fazer por tópicos. Cada dia que você for concluir. Suene, você se incomoda em me falar, sabe com qual idade quando você começou a escrever esse livro? Agora com você. Com você. Foi esse ano, meu amado. Esse ano. Sim.
Então, Foi e em você terminou fevereiro, naquela eu tua lembro, mentoria. eu lembro, mas é que eu quero que a pessoa que tá em casa agora Sim, saiba. pois é, foi agora em fevereiro. Foi algo assim que eu achei E você terminou em quanto tempo? dentro. No dia 15 de maio, meu livro estava sendo divulgado. Então, olha só. Foi no dia 15 que Vamos a lá. gente Você que tá em começou. casa está aqui olhando. Atenção. Isso. A Suene, já avó de vários netos, do zero, começou a escrever Do um zero. livro pelo celular e em 3 meses ela era 3 best-seller. meses. Eu não falo isso pra me propagar, Isso. não. Em Eu 3 falo isso, meses eu era eu falo isso para você, best-seller. eu falo isso para você Isso. inspirar quem tá em casa agora e tá Foi. duvidando que pode. Pode, e é 15 de maio. Foi quando eu tive a notícia, né? O meu livro foi divulgado. E-books, não era um livro. É um outro momento. Foi criado o e-book e nele foi tudo feito pelo celular. E tudo enviado para vocês aqui em São Paulo e eu estando em Pernambuco. Olha a dificuldade, né? Longe, é impossível. Não, nada é impossível. Agora vamos lá. O dia que você comunicou o seu livro, você estava no restaurante Tava. com a galera. E o dia 15 de maio, quando você soube que virou best-seller, aonde você estava e com quem, fazendo o quê? Eu estava, no dia que eu soube, eu estava sozinha com ele no restaurante também. Aí eu fiz assim, Painho, eu sou best-seller, Painho. Realmente está aqui, meu filho. Aí eu, olha, isso com o celular. Olha, Painho, aqui. Aí o Painho, pois é, você é best-seller mesmo, minha filha, parabéns. Vocês estão há quanto tempo juntos? 53 anos de casados. 53 anos de casados. Mas passamos 6 anos, 3 de namoro, 3 de noivado. Uau, e vendo vocês juntos aqui hoje, vocês são namorados ainda, de mãozinha dada, romântico. Somos namorados. Eu sou pai há 1 mês, estou com a minha esposa, a gente está casado há um pouco mais de 1 ano, mas a gente também está junto há mais ou menos uns 5 anos. Pergunta pessoal, mas quem também está em casa e quiser saber a dica, conta para eles. Segredo de uma relação duradoura? Não existe segredo, porque o que existe é você conhecer um ao outro. Eu acho que compreensão, renúncia, tudo faz parte. Porque uma vida que você tem sozinha, você não tem que dar, vamos dizer, satisfação, você não tem consequência. Mas quando você tem o outro lado, no meu caso, o meu marido, a gente tem que pensar nele também. Então, tuas atitudes têm consequências para ele também. Então, tem que ser uma coisa pensada. Tem que ter diálogo. E como é que foi a participação dele durante o processo de escrita? Era mais um apoio emocional ou ele de fato via a obra? Como é que era? Apoio emocional e também paciência, porque eu me desligava dele totalmente. Sim. Como nós hoje em dia vivemos sozinhos, não tem ninguém que atrapalhe, então a gente tem uma relação muito próxima. Hoje em dia eu moro em hotel. Eu não tenho mais uma casa, porque uma casa, por isso que eu passei tudo para minha filha. Uma casa, você precisa de se dedicar a ela. E eu não tinha mais tempo, meus filhos já estavam todos grandes, casados, cheia de neto. Eu achei um trabalho, cá para nós, uma perda de tempo, uma casa grande e vazia. Entendi. Então, nós fomos morar em hotel. Então, é um quarto de hotel. O nosso é um flat, ele tem mais um pouquinho do que um quarto. Ele tem uma pequena sala também, uma reservado, né? Além do quarto. Então, o que ele fazia? Ele ficava na salinha, no celular dele, na televisão dele, e eu ficava no quarto. Que legal. Porque, então, essas ausências eu peço até desculpas a ele. Aqui no livro eu peço, agradecendo a compreensão que ele teve nesse período, porque realmente, quando eu não estava com ele, eu tinha outras obrigações também que não podia deixar para lá, né? Então, a vidinha da gente ele ficou um pouquinho meio afastado, desligado, mesmo estando um juntinho do outro. Almoçávamos juntos, comíamos juntos. Que bom que vocês têm essa relação, é muito inspirador. Eu perguntei isso pra Maia também, e quero passar pra você a pergunta, porque você tem muita energia, né? E eu quero saber essa energia, de onde é que ela vem, porque
A impressão que dá é que você tem uma paixão pela vida, uma curiosidade, uma forma de viver muito grande. Sempre foi assim? Isso foi a partir de uma idade? Teve algum ponto de virada ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Mas o gatilho, vamos dizer, o gatilho assim dessa curiosidade pela vida, dessa vontade de querer ser responsável por ela, eu tive depois que eu namorei meu marido, com 6 meses de namoro, aí chegou o Natal, Posiciona a gente, isso em que ano? 1966. Uau. Era uma época em que as mulheres não trabalhavam ainda. Minha mãe ainda era do lar. Então, eu tive certa dificuldade de meus pais entenderem meu posicionamento. Claro. Com o tempo, eles me entenderam. Mas logo foi muito difícil. Então, com 6 meses de namoro, chegou Natal e eu tive que comprar o presente do meu marido. Aliás, na época, meu namorado. Aí, como? Papai e mamãe. Papai dá dinheiro, mamãe compra o presente e eu dou o presente. E aquilo, para mim, foi o gatilho da minha liberdade. Eu disse, eu não quero que seja assim. Se eu tenho idade para namorar, eu tenho que ter responsabilidade com o meu namorado. Eu não quero. Aí eu ainda fazia o 3º ano. Não podia fazer nada, mas já final de ano. Aí eu disse, não, eu tenho que arrumar um emprego. Foi quando eu fui trabalhar na Souza Cruz. Uau. De que forma? Um emprego sem experiência. Você não tem experiência saindo, fazendo. Você tem que fazer faculdade. Eu digo, sim, papai, mas eu ia fazer, era engenharia como ele. Daí ele ter ficado triste, porque eu não segui mais o caminho. Eu disse, não, papai, eu quero fazer uma faculdade que seja à noite. Que faculdade, Suene? Eu nem sabia, porque a vida inteira eu queria fazer engenharia. Aí o que foi que eu disse? Não, papai, eu vou procurar uma faculdade para mim que eu faça à noite. Aqui tiver à noite é que eu vou fazer. Mas eu quero trabalhar. E isso na época era muito diferente do que você via com as mulheres da sua idade? Na minha idade, vamos dizer, na minha classe social era. Porque na minha classe social a gente fazia o científico, como eu fiz no Colégio das Damas, o científico. O pai tem uma filha que educa até aquela idade, e de repente ela diz, não vou mais fazer engenharia, não sei o que é que eu vou fazer, eu quero trabalhar. Arruma um namorado, que só tinha 6 meses. Aí o papai falou, o que é que eu? Amanhã doideceu, né? Ficou com a cabeça de fora do lugar, mas não foi. Eu disse, eu vou procurar um emprego. Aí eu peguei um jornal, e no jornal tinha lá, parece brincadeira, tinha lá, vaga para recepcionista na Companhia de Cigarros Souza Cruz. Eu não conhecia nem o que era uma Companhia de Cigarros Souza Cruz. Eu não conhecia nem como ia a cidade sozinha. Aí eu virei para o meu pai e disse, papai, o senhor sabe onde é que é a Rua das Ninfas? Era onde ficava a Companhia de Cigarros Souza Cruz, a multinacional Souza Cruz. Aí ele disse, sei. Repara como era meu pai. Ele disse, sei, mas não disse, por que você quer? Eu disse, eu preciso ir nesse endereço. Ele me levou. Ficou comigo. Eu me inscrevi para fazer teste. Marcou vaga, ele me levava todas as vezes. Teve a última entrevista, que era com o seu Cruz. Aí na entrevista ele fez parte da entrevista, ouviu tudo, só não poderia falar. Ouviu tudo que eu falei com o gerente. E resumindo, tinha outras candidatas que eram pessoas que vinham assim, que o pai queria que fosse trabalhar na Souza Cruz, porque é uma empresa organizada, Sim. mas que o pai queria mais que ela tivesse disciplina, né? Porque para ele dar cargo bom para a filha, não queria que ela trabalhasse, né, com eles antes, porque ela iria ter os vícios de mandar. Então, não, vai para a Souza Cruz para você aprender o que é disciplina, obedecer ao horário. Resumindo, papai disse, você, minha filha, fez esse esforço todo, mas você não vai passar. Aí vamos esperar, papai, eu tenho chance. Repara, desde essa época eu já era desse jeito. Aí então ele esperou, daqui a pouco chega um telegrama. Quem passou? A escolhida fui eu. Esse foi o começo da sua carreira. Começo do meu gatilho. E aí dentro da sua carreira, esse foi o ponto inicial. E qual que você diria que foi o ponto mais alto da sua carreira? Foi quando eu fui auditora fiscal da Receita Federal.
Que incrível. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer concurso. Sim, esse foi o primeiro concurso, que não foi um concurso, ele era uma seleção, não é? Uhum. Uma seleção, aí a partir daí eu fiz concurso. E depois e todos eles com os meus filhos. O primeiro foi sem filho e o outro já tinha os 2. Aí você veja, a minha dificuldade já era bem maior, não é? De responsabilidade. Sim. Dificuldade de responsabilidade. Mas eu não deixei de sonhar. Eu não deixei de desejar. E nunca as minhas coisas foram sonhos assim, que eu guardasse na gaveta. Eu sonhava e ia procurar realizá-los. Você foi um desses sonhos, Arnaldo. Eu ouvi, me encantei, tentei realizar e consegui. E cá estamos. Estou hoje aqui. Passa um filme, né? Um filme lindo, Passa um um best-seller, tá vendo? Como na minha vida, você também foi a primeira vez que apareceu na minha vida e tudo na minha vida foi assim. É a primeira vez que vem, a primeira vez que eu conquisto tudo, cada uma parte. Uma honra fazer parte disso, meu amor. Sem dúvida, quem tá agora em casa te assistindo tá super inspirado e inspirada. Então vamos aproveitar essa inspiração, essa emoção que você chegou agora, para dar um recado final para quem tá em casa agora, que pode estar querendo escrever um livro ou fazer qualquer coisa. Isso. Olha para essa câmera aqui e fala para essa pessoa o que você acha que ela precisa ouvir para de fato chegar lá como você chegou tantas vezes. Eu acho que, primeiro de que tudo, ela precisa querer. Todo sonho, todo desejo tem que vir da pessoa. Então, por isso que a vontade de querer é importante. Por isso que você sonhar, tentar realizar aquele sonho, é tudo. Porque, como já se sabe, aquilo que você tiver, um sonho que você tiver, se você não acreditar nele, aquilo jamais vai acontecer. Porque essa crença, os valores que você dá à sua crença, é que vai fazer você atingir o seu objetivo, o seu sonho realizado. Muito obrigado, meu amor. Falando em sonho, estar com você aqui para mim é um sonho. Tantas pessoas incríveis. Muito obrigado por isso. Um beijo para você, te agradeço. Obrigada. Te aplaudo, te venero. E para quem tá aqui em casa agora e ficou até agora com a gente, muito obrigado. Não esqueça de, para ver essa entrevista e outras semelhantes, seguir nosso canal no Instagram. Tá aqui, ó, legacy.oficial, legacy, LEGACY.oficial. Mais uma vez, obrigado a você pela sua atenção. Obrigado, Suene. Um beijo e até a próxima. Um beijo.